em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Bom dia a você, ouvinte internauta em qualquer parte do Brasil. Já estamos aqui para mais uma vez bater um papo sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, aqui mais uma vez, juntos, para a gente poder responder as perguntas dos nossos ouvintes. Juntos e também aqui no Alerta Geral e nas estradas do Ceará, professor Paulo Bacelar. Esse final de semana é de região da Ibiapaba? Luciano, eu estou aí percorrendo aí a Serra da Ibiapaba, fui até Carnaubal. Conhece Carnaubal, Luciano? Sim, conheço, professor Paulo Bacelar. Fui até Carnaubal, passei aí por aquela cidadezinha ali de baixo, Guaraciaba do Norte, Vajota, Heriotaba, várias cidades aí, para fechar aí o fazedor de chuva e também conhecer todo o estado do Ceará, que é o nosso propósito. E temos perguntas da região da Ibiapaba neste sábado. Mas antes vamos começar com a dúvida da Débora. Ela está no interior do Ceará. Não disse que cidade se encontra, mas mandou um recado. Meu esposo tem crise de epilepsia com frequência. Ele tem direito a algum benefício previdenciário, professor Paulo Bacelar? A epilepsia ela pode gerar incapacidade. Agora depende da atividade da pessoa. Como eu já falei até em outros programas, a incapacidade vai depender de várias coisas, vários fatores, inclusive a sua atividade. Então, a epilepsia de uma pessoa que está num escritório, talvez num ambiente fechado, ela é diferente de você ver, analisar para quem tem epilepsia, para quem dirige um caminhão, para quem dirige um ônibus, é piloto de avião. Então, vai depender muito dessas atividades. Mais uma dúvida do Paulo em Russas. Trabalhei 20 anos de carteira assinada, não contribuí mais, vivo na agricultura, não tenho prova da atividade agrícola. Como posso fazer para me aposentar aos 55 anos de idade? Não tem, né, professor Paulo Bacelar? Mas é homem? É um homem. Mas 55 não é a idade. No caso, para mulher, pra mulher. Trabalhadora rural. Rural. Sem provas fica difícil. Como eu já dei até uma dica aqui, se a pessoa realmente é agricultor, se ela vive da roça, vive da agricultura, mas não tem prova nenhuma, ela não pode deixar também de fazer o requerimento, né? Tem que fazer o requerimento através do INSS primeiro, mas preenchendo a autodeclaração rural. A autodeclaração, ela substitui a declaração que era feita pelo sindicato até 2019. Então ele faz a autodeclaração, diz qual é o nome do proprietário da terra, qual é o tipo de trabalho que ele exerce, se é meeiro, se é comodatário, se é arrendatário, se é proprietário ou não. Então ele vai declarar a sua atividade rural e ele vai requerer administrativamente. Se caso o INSS negue, logicamente sem provas, deve ter um indeferimento e ele vai para a justiça para ver se consegue através de testemunhas e também da entrevista que o juiz faz com ele. Agora tem uma situação que é confortável para o Paulo de Russo, seu xará. Porque ele diz, professor Paulo Bacelar, que já tem 20 anos de carteira assinada, tem 55 anos de idade. O que ele deve fazer nesse período dos próximos 10 anos até chegar aos 65 anos de idade? Porque o dever de casa já foi feito, 20 anos de vínculo com o INSS. Se ele tiver aí um período, mesmo que seja rural, ele vai para a idade também do urbano. Então é os 65, né? Não tem mais o que fazer aí com a questão rural. Ele tem que primeiro contribuir, voltar a contribuir, não parar de contribuir, para não perder a qualidade de segurado, e fazer contribuições até chegar aos 65 anos, ou então pagar uma contribuição por ano, como contribuinte individual, ou uma a cada 6 meses, como segurado facultativo, para manter a qualidade de segurado dele até completar 65 anos de idade, que é quando ele vai ter direito ao benefício. Maria de Jesus em Fortaleza.
tem 52 anos de idade, parou de contribuir em 2010, tem ao todo 5 anos de contribuição. E ela quer saber, professor Paulo Bacelar, como retomar a condição de segurada para no futuro garantir a aposentadoria. Olha só a conta, professor Paulo Bacelar. 5 anos de contribuição e 52 anos de idade. O que é que vai acontecer? Exatamente na hora de contribuir, né, Luciano? Ela vai contribuir mais 10 anos para completar os 15, que é exatamente quando também atinge a idade mínima, que é 62 de idade. Então ela está na hora dela fazer a contribuição, começar a contribuir agora e não parar mais. Todo mês ela vai ter que pagar a previdência. Bota no... Agora sabia que pode ter o Pix automático? Também tem a contribuição automática do INSS através dos aplicativos do banco, Luciano. Para quem tem Banco Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, qualquer banco... Já programa lá, né? Já programa lá o NIT, né? Vai na parte de impostos, tem lá INSS, você vai colocar o seu código, que ela pode fazer o código 1473, que é de facultativo, ou 1163, que é contribuinte individual, e colocar o NIT dela, que ela tem que colocar o NIT corretamente. E programar essa contribuição aí todo ano, até dezembro, pelo menos, até mudar o valor do salário mínimo, né? Mas ela pode deixar programado para todo mês descontar esse valor da sua conta corrente, que aí ela vai ficar despreocupada. Com 62 anos, ela vai fechar os 62 de idade e 15 de contribuição. Aqui você tem bons conselhos e também a orientação segura na área da Previdência Social. Mande o seu recado para o 085 992 73 4353. Júnior Maia, em Aracati. Sou microempreendedor individual e estou com 13 anos de contribuição para a Previdência Social. Me operei de catarata e vou fazer a operação do outro olho. Eu me aposento aos 65 anos de idade. Aí ele disse que se operou no mês de junho e deu entrada no auxílio doença, mas o pedido está em análise. O auxílio doença é feito primeiramente com a TestMed, e aí lembrando, né, que o governo federal emitiu uma medida provisória alterando o regramento para o auxílio doença pelo atestado médico, que a gente chama de AtestMed, que é o auxílio doença requerido administrativamente sem necessidade de perícia médica. Esse prazo, o INSS concedia um benefício até 180 dias e agora por 30 dias no máximo. Só pode ter auxílio doença com 30 dias? Não, é pelo ateste médico que só é 30 dias. Então ele vai requerer o benefício pelo ateste médico, pode ser com 30 dias e depois ele pode requerer um outro benefício e aí vai ter uma perícia médica. E aí pode ser mais tempo, mas quando fica aguardando a análise, é porque o servidor ainda vai analisar a questão da qualidade segurada. Então vai olhar se o CNIS está correto para conceder. Quando esse CNIS está todo direitinho, pagando direitinho as contribuições, não fica em análise pericial, ele vai ser concedido logo. Então esse processo ainda está em análise, é porque tem alguma coisa para fazer ainda. Agora me veio uma curiosidade nessa pergunta do Júnior Maia, professor Paulo Bacelar, porque a sua explicação vai ser útil para muita gente. Quando ele diz que tem 13 anos de contribuição como MEI, continua vinculado à Previdência Social, e pergunta se pode antecipar a aposentadoria antes dos 65 anos de idade. Ele quer dizer, e está na dúvida também, professor Paulo Bacelar, se, por exemplo, ele conseguir esse auxílio-doença por um período mais extenso, esse tempo de auxílio-doença vai estar embutido dentro daquele período necessário de 15 anos para pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade? Boa, eu já dei essa dica aqui uma vez. Se ele tem 13 anos de contribuição e agora ficou com auxílio-doença, vamos dizer que ele fique com auxílio-doença por 2 anos, certo? Esses 2 anos mais os 13 que ele tem de contribuição como MEI, vai fechar os 15, correto? Exato. Só que ele só vai contar esses 2 anos se ele voltar a contribuir após a cessação do auxílio-doença. Então, esse período do auxílio-doença vai contar para carência e vai contar para tempo de contribuição se tiver intercalado entre períodos de contribuição. Então, ele precisa voltar a contribuir. Tem que, primeiro, esperar cessar o auxílio-doença e ele volta a contribuir. Lembrando também que o MEI, durante o período do auxílio-doença, não pode registrar salário, não pode contribuir com o INSS, porque senão ele estaria aí exercendo atividade com a doença, né? com a incapacidade. Então não pode, ficaria ilegal, o benefício poderia
sofrer uma ação para devolver o dinheiro do auxílio-doença se ele começar a contribuir depois no mesmo período que está recebendo o auxílio-doença. Ele precisa cessar o auxílio-doença, voltar a contribuir para esse tempo contar. Professor Maria Antônia em Aquiraz diz o seguinte: professor, tenho 59 anos de idade, sempre trabalhei na agricultura, porém todas as provas que eu tinha sumiram. O que devo fazer para ter as provas e assim poder me aposentar? Ela pode ir nos órgãos porque ela tirou essas provas e requerer novamente, tipo um ADAP, ou então ir até um posto de saúde, ver se ela fez algum registro lá que colocou a sua profissão, e até as escolas dos filhos para saber também se na época da matrícula ela não registrou a sua profissão como agricultora. Tudo isso serve como prova. Ou seja, professor Paulo Bacelar, aqui quando ela fala que tem 59 anos de idade, vamos deduzir que nos últimos 20 anos ela tinha essa atividade agrícola e perdeu essa documentação. Para requerer, por exemplo, a DAP, Declaração de Aptidão do PRONAF, lá atrás, quem emitia esse documento era a EMATES, no caso aqui dos órgãos estaduais. Hoje a responsabilidade é do próprio sindicato, pela DAP, né? Então, como fazer? É o sindicato que pode resgatar, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou ela tem que bater a porta da EMATES e resgatar um documento que foi emitido lá atrás? Até a EMATES, porque o documento tem que sair com a data que iniciou a DAP, quando ela fez o registro inicial, porque ela vai ter que provar 15 anos para trás para poder ter direito ao benefício. Mais uma dúvida da Raquel Feitosa em Quixeramobim. Tenho 39 anos de idade e 10 de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá longe, hein, Raquel? 39 de idade, ainda falta muito tempo, ela só se aposenta com 62 anos de idade. Linha direta 085-99273-4353. Evaldo Lopes em Calcaia. Mais uma pergunta sobre microempreendedor individual desde 1991. Sempre que emite nota, professor Paulo Bacelar, ele diz que é taxado em 11% do INSS. A pergunta: essas contribuições me amparam para a aposentadoria? Tenho 62 anos de idade. Com certeza ele deve estar prestando serviço para alguma empresa e a empresa é obrigada a recolher dele 11% da sua remuneração. E esse recolhimento é obrigatório que a empresa recolha e também faça as informações para a Previdência Social. Como é que ele sabe que está sendo paga essas contribuições, Luzenor? Entrando no meu INSS, olhando no seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Lá deve constar essas informações que ele prestou serviço. Professor Paulo Bacelar, o Mário Henrique está em Fortaleza, nos manda a seguinte pergunta: tenho 39 anos de idade e nunca contribuí. O que posso fazer para ter minha aposentadoria tranquila? Ainda há tempo? Olha só, professor Paulo Bacelar. Com certeza, né? 39 anos de idade. Ele nunca contribuiu, então precisa agora de 20 anos de contribuição. Com 39 vai se aposentar com 20 anos, vai ter 59, mas ainda vai ter que esperar a idade de 65. Então tem muito tempo ainda para ele contribuir. Ele tem que ir no site do INSS, no meu.inss.gov.br. Mesmo sem logar com a sua senha Gov, ele pode tirar a sua guia de previdência social com o NIT, informando o seu NIT e fazendo o código de pagamento, que pode ser 1163, que é 11% do salário mínimo. Mário, o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer é que você, a exemplo de outras pessoas nessa mesma faixa etária, chega na hora certa para contribuir para a Previdência Social. Agora, na hora de receber essa informação que o professor Paulo Bacelar sugere que você entre ali no site do INSS, no meu INSS, para buscar informação ou para pagar através do carnê, não se preocupe com a longevidade. Ao olhar para frente serão 20 anos de contribuição. Não, olhe para o presente, porque muita gente, professor Paulo Bacelar, se sente desestimulada a contribuir para a Previdência Social, porque diz: olha, eu vou perder 15 anos de contribuição, eu vou perder 20 anos de contribuição, eu vou lá esperar esse tempo todo, quando na realidade, na hora que essas pessoas se vinculam ao INSS, já criam um vínculo que as protege, como por exemplo um auxílio-doença. Exato, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, né? Inclusive, se ele tiver, como eu já falei até nas minhas redes sociais, e gerou uma repercussão muito boa, se ele tiver trabalho com motocicleta e sofreu um acidente, ou qualquer outro trabalho, se ele sofreu um acidente, já garante o auxílio-doença apenas com uma contribuição só, então ele pode ter direito a outros benefícios, inclusive a proteção da família, né? Porque em caso de óbito, a família terá direito à pensão. Professor Paulo Bacelar,
O Romeu Carlos está em Penaforte e diz o seguinte: meu irmão caiu de um cavalo durante uma vaquejada e quebrou o fêmur das 2 pernas. Hoje em dia, ele não consegue andar como antes, devido às sequelas. Ele pode ganhar um benefício por invalidez? Agora, ele é contribuinte, ele é segurado? O Romeu não disse Não isso. disse Aí isso, você né? já É explica, isso. né, professor Paulo Então, é Bacelar? importante saber se ele é segurado da Previdência, né? Se ele é empregado de alguma fazenda, ou se ele é trabalhador rural, ou se ele é contribuinte individual autônomo. Precisa saber qual é a atividade dele. Estando contribuindo, estando na qualidade de segurado, sim, ele terá direito ao auxílio-doença, porque acidente não gera carência, né? Não é obrigado a ter um valor mínimo, um tempo mínimo de contribuição. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, professor Paulo Bacelar, como é ter a qualidade de segurado, segurada, quando a atividade é na área rural? Existem algumas formas. O empregado rural, ele se enquadra na categoria de trabalhador rural. Existe o empregado rural e o segurado especial. E também o marisqueiro, o pescador artesanal, eles são considerados segurados especiais. Não só o trabalhador rural, né? Agora, se ele tiver com a carteira assinada, a diferença é que ele não vai precisar daquelas provas que exerce atividade sozinho ou com a família, ele já está com a carteira assinada, mas tem o mesmo tratamento do trabalhador rural que trabalha com a sua família, em regime de economia familiar. Ou seja, se aposenta o homem aos 60 anos de idade, com 15 anos de tempo rural, e a mulher com 55 anos de idade, com 15 anos de tempo rural. E não é 62 igual a mulher urbana, e nem é 65 como é o homem urbano, né? Então, se ele está com a carteira de trabalho, por exemplo, um vaqueiro, ele é trabalhador rural, ele é empregado rural, se aposenta aos 60 anos de idade. Mais uma dúvida agora da Rosa Freitas em Umirim. Professor, meu filho tem 12 anos de idade e sofre com quadro crítico de bronquite. O médico já deu atestados. O meu filho pode ganhar algum benefício? É difícil. A bronquite é uma doença, né? Pode ser Tratável, né? tratável. Não gera uma incapacidade, ou não é nem incapacidade, mas um impedimento de longo prazo, impedimento social e também físico, mental. Então é difícil da bronquite gerar um BPC, que é o caso dele, né? Agora o Zenon, ele tem quantos anos? 12 anos de idade. Se fosse a partir dos 16, poderia dar direito ao auxílio doença. Olha só que coisa, né? A partir dos 16, você pode ser segurado facultativo, e se ele tiver incapacitado, por exemplo, fazer um estágio, dependendo do que ele pretende fazer na vida, ele seria segurado da Previdência Social, poderia ter direito ao auxílio-doença, a partir dos 16. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que a idade mínima para as pessoas contribuírem para a Previdência Social é de 16 anos de idade. Tanto homem quanto mulher. Como facultativo. E aos 14 até como aluno aprendiz, que também já é também segurado da Previdência. Professor Paulo Bacelar, e como contribuir de forma facultativa? Quando você diz contribuinte facultativo, 11% sobre o valor do salário mínimo? 11%, que é o código 1473, ou até mesmo 20% entre o mínimo e o teto. Se eu quiser contribuir com meu filho de 16 anos, a partir dos 16, sobre R$5.000, ele vai botar o código 1406, que é 20% de R$5.000, que dá R$1.000. R$1.000 por mês. Mais uma dúvida agora do Marlon Ricardo em Fortaleza. Tenho 44 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Dever de casa feito, né, professor? Quantos anos? 20 anos de contribuição, 44 anos de idade. Dever de casa feito bem cedo, né? E bem ainda cedo. faltam ainda mais 25 anos para ele se aposentar. Olha que coisa. 21 anos, professor Paulo Bacelar. Mesmo assim, 44. né? Mas eu vou dizer o 44. seguinte: olha, Marlon, eu não quero jogar areia no seu ventilador. Se fosse antes da reforma, bastava ele ter mais 15. Mas eu quero acrescentar, professor Paulo Bacelar, o Marlon, eu vou usar a expressão, não vamos jogar água no seu ventilador. Marlon, vamos torcer. Não, é até bom porque ele pode contribuir um valor maior, se ele puder, e durante o tempo todo da vida dele, ele pode ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo. Como o Marlon ainda vai esperar 21 anos para contribuir, professor Paulo Bacelar, o que eu quero dizer é que a gente fica na torcida para as regras previdenciárias não serem alteradas, porque, inevitavelmente, nesses próximos 10 anos, nós vamos ter novas reformas previdenciárias. Será que daqui a 21 anos a gente vai estar aqui ainda para Mas saber claro, se ele se professor aposentou? Paulo Bacelar, eu vou estar com 65, você também na faixa de 65. Eu vou estar com Você é deputado estadual, eu vou ser deputado federal. Então, ó, vamos pedir a ele para ligar pra gente quando ele se aposentar, então?
pra gente saber. Marlon, ó, anota aí, viu, Marlon? Liga pra gente, vai ser o mesmo telefone. Pergunta do José Marques em Quixadá. Professor Paulo Bacelar, atraso no pagamento do INSS é normal? O meu veio com atraso de 5 dias. Na próxima vez, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que vem atrasado? Olha, eu acho que não, né, eu professor? já falei aqui uma vez, o que o INSS pode ter todos os defeitos, mas um dos que não tem possibilidade é de ter o benefício pago em data diferente. Pode ser o banco que tenha pago em data diferente. O que ele tem que ver é o SCRE, que é o histórico de créditos, lá no site do meu INSS, do meu.inss.gov.br. Ele vai pegar o benefício dele, vai olhar histórico de créditos e vai ver qual a data da validade do pagamento, que é a data do pagamento. Então ele pode ali comparar se foi o banco que pagou em atraso ou se foi o próprio INSS mesmo que deixou para pagar depois. Mas é muito difícil mesmo, assim, eu defendo isso e que eu vejo na prática, não tem como. A pandemia ficou quase 3 anos, né? Mais de 2 anos de pandemia, não houve um atraso nos pagamentos dos beneficiários. Porque já há programação, né, professor Paulo Bacelar, desse desembolso do É muito dinheiro difícil. pelo INSS. E outro detalhe, né, a responsabilidade do órgão público dizer o seguinte: não, o professor Paulo Bacelar está ali, merecidamente se aposentou e tem que receber os proventos dele em dia, porque tem responsabilidade dentro Mas de tem que casa. averiguar se houve realmente isso para ver se ele realmente se enganou ou se foi o banco que pagou depois. Agora, atraso mesmo nessa agenda do INSS, somente com a concessão de benefícios, que nós temos filas quilométricas aí do ponto de vista de número de Isso requerimentos. sim, isso demora de conceder, mas depois que concede, a data do pagamento é certinha. Tem linha direta para você, 085-99273-4353. Matheus Moura em Itapipoca. Anote aí, professor Paulo Bacelar. 58 anos de idade, 10 anos de contribuição e quer saber se já pode pedir a aposentadoria. Ainda não. Precisa mais 5 para fechar os 15 de contribuição e 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, João Júnior em Fortaleza, como funciona o esquema para se aposentar com quem trabalha ou de quem trabalha como gari? Tenho 44 anos de idade e sou gari há 10 anos. O gari, ele pode se enquadrar no tempo especial. Então ele se aposenta com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Professor, mas aí no caso, só repetindo, professor, aí entra o aspecto da insalubridade, Não é insalubridade, atividade. é a exposição a agentes nocivos à sua saúde. O gari, ele é enquadrado nessa situação. Precisa ter o PPP para provar, né? Qual é a atividade dele, o que é que ele faz. E aí, provando isso e se enquadrando como especial, ele se aposenta aos 25 anos, tanto homem quanto mulher. E aos 60 anos de idade, que é a regra que foi alterada pela reforma da Previdência. Maria Bruna, professor Paulo Bacelar, eu gostaria de saber se posso passar o nome que consta no meu BPC para outra pessoa. Não. O que ela pode é ter um representante legal. Então, se ela tem um benefício, por exemplo, da filha, ela pode ter o benefício no nome dela, mas não é dela, é da filha, né? E se a filha, ou então a pessoa que recebe o BPC, ela quer ser representada por alguém, aí ela pode pedir uma curatela, pode pedir uma guarda judicial, que aí vai ser o nome dessa pessoa que está responsável, mas o nome do titular não pode ser alterado. Eu não entendi bem essa pergunta da Maria Bruna, professor Paulo Bacelar, porque o BPC, benefício de prestação continuada, é concedido a pessoas com deficiência ou a idosos de baixa renda. E quando você tem esse benefício é porque legalmente você está enquadrada nesses critérios. Então, transferir ou querer transferir para outra pessoa, pressupõe que você não precisa desse benefício. E aí pode até se caracterizar uma fraude, né, professor Paulo Mas Bacelar? pode ser também que seja a questão da representação. Pode ser. Mais uma dúvida, Pedro Marcelo em Maracanaú, tenho 51 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá perto, professor Paulo Bacelar? 60 de idade? 51 anos de idade, 30 de contribuição. Só vai se aposentar realmente por idade, ou se não tiver, por exemplo, daqui a 5 anos ele vai ter quanto de idade? 56, 35 anos de contribuição. Então 56 com 35. 91. Para 105. 14. Então faltam mais 7. Exato. Então 51 mais 7. 58. 58. Ele pode se aposentar aos 58. Eita, que matemática rápida aqui, viu, Pedro? 105 pontos entre
antes dos 65 de idade, com 35 anos mais a idade, 65 pontos, ele se aposenta com a questão da pontuação. Entendeu direitinho, Pedro? Porque eu entendi. Olha, 105 pontos. Tempo de contribuição e idade. E a mulher com 100 pontos. 100 pontos antes dos 62 de idade, ela se aposenta antes dos 62. Chega mais uma pergunta, o Marcelo Alves em Umirim. É uma pergunta bem semelhante a essa do Pedro Marcelo, com uma diferença. O Marcelo Alves tem 59 anos de idade e 33 anos de contribuição. 92 pontos aqui. Fui aprovado para realizar os exames do INSS. Continuo contribuindo até me aposentar ou já posso parar de contribuir? Se ele está recebendo benefício por incapacidade... Eu não sei. Quando ele diz assim, fui aprovado para realizar os exames do INSS. Então deve ter passado, deve ter sido aprovado o benefício, né? Por incapacidade. Certo. Ele para de contribuir. Ele não pode contribuir estando afastado com auxílio-doença. Então o conselho, ele para de contribuir. Para de contribuir e volta a contribuir quando o benefício for cessado, para poder aquele benefício ser contado para o tempo dele. E quando ele vai se aposentar, professor Paulo Bacelar, hoje nessa soma, 59 anos de idade, 33 anos de contribuição. Para chegar aos 105 pontos, faltam exatamente 13 anos. Ou seja, ele vai ter que chegar aos 65 anos, né, professor Paulo Bacelar? Se for 105 depois dos 65, aí antes. Maria Clara, em Fortaleza, tenho 21 anos de idade, olha aí os efeitos da educação previdenciária no Jornal Alerta Geral. O auxílio maternidade pode ser conseguido como? Quais os trâmites para eu conseguir o benefício? Salário maternidade? Sim. Se for... Primeiro, ela tem 21 anos de idade. Sim. Precisa contribuir. Precisa contribuir antes do parto. Ela precisa ter 10 contribuições antes do parto. Para a justiça, ela só precisa estar na qualidade de segurado. Então, se ela fizer uma contribuição antes do parto, o INSS vai negar, porque não tem 10, e ela pode requerer judicialmente. Professor Paulo Bacelar, Fernanda Medeiros, em Maranguape, tenho 44 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 44 de idade, 10 de contribuição, mais 5... vai ter 49, não é isso? Então só vai se aposentar aos 62 de idade. Fernanda, continua vinculada ao INSS, não perde a condição de segurada e diz o seguinte, a minha hora vai chegar, daqui 60... Não contribuir nunca. Luiz Fabiano, em Fortaleza. Professor, em um acidente de moto, eu acabei perdendo todos os dentes, o que causou um sério problema na minha face por conta dessa situação. Posso conseguir algum benefício a partir desse caso? Depende, vai depender se ele não, tem. Professor Paulo Bacelar, não depende não, Depende. professor. Se ele perdeu os dentes, Ele perdeu os Bacelar, dentes. isso há Ele impedimento... sofreu um acidente. Exato, vai tudo ter bem. vai ter um período de recuperação. Ele tem direito ao auxílio-doença. Se tiver segurado. Se ele estiver segurado. Enquanto ele se recupera, enquanto ele faz cirurgias, volta a trabalhar, ele pode ficar afastado do trabalho enquanto está fazendo esse tratamento. Parou o tratamento, ele está bom, apto a trabalhar, ele volta a trabalhar, Luciano. Então eu entendi. Agora, Paulo, mas não é benefício permanente. Não é permanente. Agora, se na volta, na recuperação dessa doença, desse tratamento, houve sequelas em que impedem dele trabalhar na mesma atividade que ele estava trabalhando antes, ele pode ter um direito ao auxílio acidente. Rian Augusto está na Bahia. Há 3 anos sofri um acidente, um telefone, um aparelho celular acabou explodindo na minha mão enquanto eu mexia. Perdi o movimento de algumas partes da minha mão. Posso conseguir um benefício por invalidez? Tá aí, ó. Primeiro, obrigado, mas até que enfim uma pergunta da Bahia, né? Até que enfim não, professor Paulo Bacelar. Você está sendo faz justo tempo que eu não com o recebo. Jornal Alerta Geral. Eu queria que fosse mais, já que eu sou baiano, eu queria sim. que fosse mais, aí incentivar aí os baianos a mandar pergunta pra gente. Veja bem, no caso dele, a mão, ela pode ter um efeito maior. Sem dúvida. No trabalho, né? Então, se tiver realmente, é a mesma coisa. Se ele é segurado da Previdência, está garantido o auxílio-doença enquanto trata dessa mão. Voltou ao trabalho, então terminou o tratamento, ele está apto a voltar ao trabalho. Não tem mais condições de voltar à mesma atividade que exercia antes, ficou alguma sequela na mão, tipo o motorista de ônibus, ficou alguma sequela, ele vai receber um auxílio acidente, que é metade do valor da aposentadoria por invalidez, metade. Então ele vai ficar recebendo pro resto da vida. E se não receber isso aí, se ele tiver condições de voltar à mesma atividade, não teve lesões
que comprometeram o seu trabalho, se ele não tem sequelas, ele acessa o benefício e volta a trabalhar. Agora, se perdeu totalmente a condição de trabalhar até em outras atividades, aí seria uma aposentadoria por invalidez. Paralela a esse auxílio doença, ou esse auxílio por invalidez que ele recebe correspondente a Auxílio meio acidente, salário auxílio mínimo. Acidente. Auxílio acidente, professor Paulo Bacelar. Meio Isso é salário pro resto da mínimo. vida. Aí ele pode, paralelamente, Continua trabalhando. receber o salário em outra atividade. Continua trabalhando em outra atividade, vai receber o salário e o auxílio do acidente. A gente sempre dá recado, professor Paulo Bacelar, para os profissionais, os trabalhadores que dependem de motos para exercer uma atividade. Daí, por exemplo, se acontece um acidente e você, trabalhador, trabalhadora, fica com invalidez por conta de uma lesão no braço, é importantíssimo a contribuição para a Previdência Social. Perfeito. Porque aí protege essas pessoas. Perfeito. E não só a si mesmo, como eu digo sempre, né? Se houver um acidente que venha levar o segurado ao óbito, ele estará protegendo também a sua família através da pensão por morte. Dúvida do Ricardo Mota, que está em Fortaleza. Uma pessoa que tem nanismo pode conseguir algum benefício? Você respondeu alguma pergunta aqui do interior do Ceará sobre esse assunto? O nanismo não é uma doença, né? Então, se ela tiver, por exemplo, condição de trabalhar, ela não vai ter direito a nenhum benefício. A Vitória Fernandes também está em Fortaleza com a seguinte dúvida. Tenho 57 anos de idade e 20 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? Quanto? 57 anos de idade 57 de idade e 20 anos de contribuição. 20 de contribuição, 57. É homem, mulher? É uma mulher, professor Paulo Bacelar. Uma mulher. Ou vai ser 62 anos Já de idade. tem o tempo necessário para aposentadoria, falta ainda a idade de 62. Também em Fortaleza. Agora, assim, ó, Pois nesse não. período, ela tem a opção de continuar contribuindo para ter uma aposentadoria maior, se ela tiver mais aí o tempo que ela até chegar aos 62, ou ela parar de contribuir agora e ficar contribuindo apenas uma por ano ou uma a cada 6 meses, se for o caso de segurada facultativa, uma a cada 6 meses, se for autônoma, uma a cada 1 ano, para ela poder manter a condição dela de segurada até os 62. Carla Ferreira, também em Fortaleza, ouvinte da nossa FM 104.3 Expresso. Essa alta ultimamente de influencer em redes sociais, professor Paulo Bacelar, qual vai ser a prova de trabalho deles? Os vídeos na internet, por exemplo? Com certeza. Ele está trabalhando ali, se ele estiver recebendo remuneração, ele é segurado obrigatório da Previdência, Luciano, até um alerta, Mas que influencer... essas pessoas são autônomas, elas têm que contribuir com a Previdência Social. Se um dia a Receita Federal bater naquela pessoa que recebe remuneração pelo seu trabalho e olhar o CNIS e não ver nenhuma contribuição previdenciária e começar a cobrar, aí essas pessoas serão devedoras da Previdência Social. Eles são devedores da Previdência Social. E devedores também do... O que acontece é que não são fiscalizados. E devedores também da Receita Federal. Da Receita também, exatamente. Então, quando a Receita começar a fazer as duas coisas, o INSS, se você contribui no teto e não tem a devida renda declarada na Receita, você pode cobrar o imposto de renda. Se você faz o imposto de renda declarando uma renda e não tem a devida contribuição previdenciária no CNIS, também é um fato de fiscalização também. Ocorre que hoje não acontece isso, por enquanto. O conselho, então, é para a influencer, se vincular ao INSS como E outra coisa, microempreendedor se ela individual. fizer contribuições como autônomo, seja ele 20% como autônomo, entre o mínimo e o teto, seja ele 11% do salário mínimo em dia, Luzeno, se pagar em dia, não há necessidade de haver a comprovação da atividade, porque o INSS não vai cobrar comprovação da atividade para aquele segurado que está contribuindo em dia. Professor Paulo Bacelar, de longe, de Saboeiro, vem a pergunta do Marcelo, que é interessantíssima para quem não está vinculado à Previdência Social. Olha o relato do Marcelo. Recebo o BPC por deficiência. Em 2025, completo 43 anos de idade. Se eu começar a contribuir agora, por quantos anos terei que estar vinculado ao INSS para garantir a minha aposentadoria? Aí ele acrescenta outra pergunta. Por eu ter uma deficiência, diminui o tempo de contribuição? Qual é o código de contribuição para quem recebe BPC? Olha só, Marcelo, antes da resposta do professor Paulo Bacelar, agradecer a sua pergunta, porque você nos ajuda a fortalecer ainda mais essa linha de educação previdenciária. Olha só, se ele já tem o BPC, certo? Então já está comprovada a incapacidade. Então ele tem a incapacidade, não, A deficiência. uma deficiência que causa um impedimento de longo prazo. Mas o próprio governo garante que a pessoa que tem o BPC por deficiência
possa ser empregado, possa trabalhar de carteira assinada. E aí vai pedir o auxílio inclusão, que até a gente já falou aqui no programa. Ele pede o auxílio inclusão, fica recebendo metade do salário mínimo e suspende o BPC dele, ele vai receber o seu trabalho. Então, não é que a pessoa com deficiência não possa trabalhar, ele pode trabalhar. Mas aquele que é deficiente, que tem um BPC, porque está em um estado de miserabilidade, não consegue trabalhar. Bem, ele sendo já beneficiário do BPC, ele pode pagar como facultativo no Código 1473, é o código que ele queria saber. 1473, que é de 11% do salário mínimo. E vai se aposentar com 15 anos de contribuição. No caso dele, que começar a contribuir agora, vai ser 20. E ele se aposenta aos 60 de idade, em vez de 65, porque a pessoa já com deficiência está contribuindo. Olha que coisa interessante. Ele está contribuindo como deficiente. Então ele vai entrar na regra da aposentadoria por idade do deficiente aos 20 anos de contribuição com 60 anos de idade. Marcelo, a resposta foi ampla, esclarecedora. Você precisa contribuir. Se nunca contribuiu para a Previdência Social, começando agora, tem que recolher durante 20 anos. 20 anos com o Código 1473. Não pode ser outro código. E aos 65 anos de idade? 60 de idade. 60 anos de idade. Porque ele vai estar na regra da aposentadoria da pessoa com deficiência. Que é 60 anos de idade para o homem, em vez de 65. E mais tranquilidade, né, professor Paulo Bacelar, com a aposentadoria, porque não vai precisar passar pela sequência de perícias e de revisão do benefício. E teoricamente não, mas eu acho que passaria também pelo mesmo processo. Irene está em Santa Quitéria. Quero que me tire uma dúvida sobre o papel do INCRA da terra, onde plantamos, eu e meu esposo, pois a gente planta desde 2006. E lá na fazenda, até 2022 e 2023, para cá virou uma empresa de loteamento, a propriedade rural. E quero saber se daria algum problema quando chegar o tempo da nossa aposentadoria, se o proprietário nos der o INCRA da terra de quando a fazenda tinha a atividade rural. O que nós precisamos fazer no período de 2006 a 2022? Olha só, professor Paulo, pergunta interessantíssima essa da Irene. De 2006... Vai ter o reconhecimento de 2006 a 2022. Dá quanto tempo? Dá exatamente 16 anos. 16 anos. Mas ela parou de trabalhar nessa terra. Porque até 2022, né? Vamos supor que sim, então porque virou loteamento. Deixou de ser segurada especial. Ela vai ter que voltar a trabalhar. Que é isso, professor Paulo Bacelar? Ela deixou. Ela vai ter que voltar a trabalhar. Então, esse período vai ficar contado, mas ela precisa provar que está trabalhando depois, porque o segurado especial, ele só se aposenta se estiver na condição de segurado especial na data do pedido de aposentadoria. Eu vou fazer confusão, porque você já disse algumas vezes aqui que as pessoas podem recorrer aos órgãos oficiais para requerer determinados documentos. E aqui mesmo teve um caso de uma agricultora que nos perguntou se poderia resgatar a DAP. Neste caso aqui... Tem que trabalhar até agora, até o momento. Sim, professor Paulo Bacelar. Não tem problema. Professor Paulo Bacelar, me escute direitinho. Porque nós aqui, por onde eu passo, as pessoas sempre nos têm como referência de seriedade, de responsabilidade na concessão das informações. E aqui, para a gente não dar uma informação errada, professor Paulo Bacelar. No caso aqui da Irene, de 2006 a 2022. Está garantido. A comprovação do tempo está garantida. Ela não se aposenta, só não se aposenta. Injusto, professor Paulo Bacelar. Mas é porque, como eu estou dizendo, Zeno, para você entender, o segurado especial, ele para se aposentar, ele precisa estar na data do pedido, ou na data da idade, 60 para o homem e 55 para a mulher, eles têm que estar nessa data com a condição de segurado. Eu entendi. Se ela tiver 60 anos, 55 anos de idade em 2022, aí não tem problema, ela se aposenta. Ou o esposo 60. Ou o esposo 60. Mas se ela fizer 55 hoje, em 2025, ela já não tem mais qualidade segurada, porque desde 2022 para cá perdeu a qualidade segurada. Pois deixa eu ajudar aqui a Irene, tentar ajudar a Irene. Se a Irene conseguir recuperar essa condição de segurado, em quanto tempo? Em 6 meses.
Ah, agora você aliviou, professor Paulo Bacelar, porque no primeiro momento eu entendi Não, ela não zerava precisa. tudo. Não, eu não disse que ela zerava. Não, a Eu interpretação falei que errada esses foi 15 minha. anos estão garantidos. Ela só precisa estar na condição de segurado na data da aposentadoria. Entendi, professor Paulo Bacelar. Agora, neste caso, a Irene recorre ao patrão para ele dar uma Vai declaração. dar a declaração, e o as provas direitinho, ela está garantida esse tempo, vai ser considerado o tempo. Mas ela, para se aposentar, ela precisa Eu voltar entendi. à atividade rural. Não adianta ela ficar com esse tempo lá guardado e esperar a idade, como é o trabalhador urbano. No trabalhador urbano já é diferente isso, Luciano. Tanto que a gente lembra que eu falei que ela vai esperar só a idade? Entendi. No professor urbano, Bacelar. se ela fizer 15 anos, ela com 40 anos de idade, ela fez 15 de contribuição. Ela esperar a idade de 62, ela se aposenta. Irene. O rural, não. Irene, em Santa Quitéria, estou feliz com a resposta do professor Paulo Bacelar, porque a gente entra nesse embate, nesse conflito, justamente para oferecer o melhor para você, ouvinte internacional. Caminhos da aposentadoria. Eu volto com o professor Paulo Bacelar. O Cícero está em Brejo Santo com a seguinte dúvida. Ele trabalha na prefeitura e tem outro emprego, professor Paulo Bacelar. Quer saber se, ao pedir a aposentadoria, vai se aposentar com, por exemplo, 2 salários mínimos. Em quanto tempo ele precisa para se aposentar? Bom, se ele tem outro emprego e vai se aposentar pelo regime geral de previdência, pelo INSS, ele precisa de 15 anos de contribuição. Se ele já era contribuinte antes de 2019, ou se ele vai começar a contribuir depois de 2019, ele precisa ter 20 anos de contribuição. 65 de idade. Ele vai se aposentar com 2 salários mínimos? Depende da sua contribuição durante esse período. Para ser 15 anos no mínimo, para ele se aposentar com 2 salários mínimos, ele devia estar contribuindo aí com 5 salários mínimos pelo menos, porque ele vai se aposentar com 60% da média de contribuições. Então, da média que ele tiver nesses 15 anos, ele vai só se aposentar com 60% dessa média. Então, depende muito do que ele contribui para saber com quanto salário mínimo ele vai se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Francisca em Russas, disse que nos acompanha pela FM 98.5, tem todos os documentos para a aposentadoria na área rural. Ela disse que falta fazer a DAP, que agora é CAF. Você até falou sobre esse assunto, professor Paulo Bacelar. Como é que ela emite esse documento CAF, que é o quê? Certidão de quê? De aptidão, professor Paulo A Bacelar? gente até falou aqui na semana passada. Enquanto a Camila resgata aqui essa sigla, o que é CAF, o professor Paulo Bacelar também nos traz mais informações. Ali pertinho de Russas, em Morada Nova, tem a pergunta da Kelliane. Recebo o PPC do meu filho há 7 anos. Agora apareceu no aplicativo do INSS uma mensagem falando de uma reavaliação da deficiência. É uma nova perícia, professor Paulo Bacelar? O benefício pode ser revisto, né? Então ele pode ser chamado para fazer uma revisão desse benefício e aí tem que fazer a nova perícia. Adriano, em Fortaleza, tenho 50 anos de idade, 3 anos de contribuição, só ganho um salário na carteira ou salário mínimo. Posso pagar mais de um salário para garantir a aposentadoria maior? Pode, como contribuinte individual. Agora precisa saber qual o valor que ele vai pagar. É bom que ele faça um planejamento previdenciário. São pessoas aptas a se planejarem. É bom fazer um planejamento previdenciário com algum advogado que trabalhe com planejamento previdenciário para poder dar um norte e ele não poder jogar dinheiro fora. Antônia Erlândia, quero saber, eu tenho um irmão com glaucoma gravíssimo, não está conseguindo trabalhar, ele é microempreendedor individual, contribui há 8 anos, aí parou de pagar, ele parcelou, já tem 6 meses que ele paga, ele tem direito ao auxílio doença, professor Paulo Bacelar, 8 anos de contribuição, estava fora da condição de segurado, voltou a contribuir, há 6 meses vem pagando essa... Mas ele está parcelando o anterior, né? Não sei Exatamente. se ele voltou a contribuir normalmente. Eu estou deduzindo que ele esteja contribuindo. Não garante nada nesse benefício. Não garante a condição de segurado? Não garante ou garante, nada. né? Não garante, porque ele está pagando o período entendendo. para trás. Ele tem que voltar a contribuir e parcelar o anterior. Mas aí ele pode voltar a contribuir, sim, ele estaria direito ao auxílio doença se ele voltar a contribuir, não pelo parcelamento que ele está fazendo. Gleison Gugel, em Fortaleza, ganho R$ 2.700 na carteira, porém contribuo com mais de R$ 600, valor pago ao INSS. É pelo percentual ou o valor... Percentual, ele deve estar pagando R$ 600, que é 20% do valor que ele está pagando. Por exemplo, R$ 1.200, né? Não. R$ 2.700. Que é 20% dá 600? 20% para 600 dá o quê? Vai dar mais ou menos 600. Vai dar 440 reais. 440 reais, professor. R$ Paulo. 3.000. Não, 2.700. Se ele está pagando R$ 600,
ele está pagando 20% sobre R$3.000. Então, o salário que vai entrar no sistema é R$3.000. Entendeu? Ou seja, lá na perspectiva da aposentadoria. Vai aumentar com o salário que ele está também de carteira assinada. Maria de Jesus, em Fortaleza. Meu cunhado tem 62 anos de idade, já contribuiu 30 anos. Ele pode se aposentar? 62 mais 30 dá 92 pontos. Não pode, não tem nem 35 anos. Só vai fazer pontuação com 35 anos. Então ele não vai ter 105 antes dos 65 anos de idade. Então ele vai se aposentar com 65 de idade. Pergunta bem curiosa aqui da Rebeca, que está no interior do Ceará. Uma pessoa que é casada no civil, que recebe o BLOAS, BPC, ficando viúva, tem direito a receber a pensão do marido, mesmo sendo separada? Não, mas separada não. Separou, não tem direito à pensão. Mais uma dúvida do interior do Ceará, Luiz Henrique. Eu gostaria de saber como funciona a análise documental do BPC. É que o meu pedido está lá desde o dia 26 de 6 de 2025. Não, deve estar errado, né, professor Paulo Bacelar? E eu não tenho perícia médica agendada, porém o cadastro único está atualizado até metade de 2026. Da perícia. Ela precisa agendar a perícia. Quando você faz o requerimento do BPC, é necessário agendar a perícia e a avaliação social. Mariana, em Apuiarés, gostaria de saber se a bolsa de R$600 de apoio escolar é verídico para quem trabalha de 1 hora às 5 horas da manhã com criança com autismo, de 1 hora às 5 horas. Isso aí, Mariana. Olha, nós vamos verificar, mas parece ser mais uma boataria aí, né, das redes sociais, as fake news que aparecem com frequência. Você já resgatou a resposta aí para nosso ouvinte, professor Paulo Bacelar, que fala sobre CAF? É a Francisca, na cidade de Russas. É o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. É o que está substituindo a DAP, né? Quem é que emite esse documento, professor Paulo Bacelar? Esse documento é feito pela própria Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia e solicita inscrição nessa Secretaria de Economia Familiar. Margarida também. De Agricultura Familiar, desculpa. Margarida também na cidade de Russas, tenho 48 anos de idade, trabalhei em uma empresa há 8 anos e trabalhei 6 anos em uma escola como contratada. 8 mais 6, 14. Quando chegar aos 55 anos de idade, posso me aposentar como agricultora? Não. É a pizza, professor Paulo? Ela pizza. Ela tem que juntar o tempo rural com o urbano e vai se aposentar com 62 anos de idade. Resgata só para Margarida e nós ouvintes essa história da pizza, professor Paulo Bacelar. O comparativo que a gente faz. Da pizza, a regra da pizza. Quando você compra uma pizza com meio a meio, você pega um sabor com valor menor e um sabor com valor maior. Geralmente as pizzarias cobram o valor da pizza inteira com valor maior. Então é o mesmo caso. Quando você tem um tempo rural junto com o tempo urbano, você vai utilizar a idade da idade maior, que é 65 anos de idade. Ou 65 para o homem, 62 para a mulher. Então, se for mulher que junta o tempo urbano como rural, ela não se aposenta com a idade rural, vai se aposentar com a idade urbana, que é 62 anos. Thaís, em Novo Oriente, estou aguardando o BPC e estou querendo fazer um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Você já respondeu essa pergunta, eu ouvi nas estradas do Ceará com muito detalhe. A Cíntia Francisca, em Camusim, operador de máquinas, ela disse que, no caso, eu acho que é o companheiro dela, trabalha como operador de máquinas pesada, pode se aposentar com 57 anos de idade, tendo 15 anos de contribuição? Mulher? Homem? Não, homem não. Tem que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Edmar, em Fortaleza. A minha dúvida, eu tenho 59 anos de idade, 34 anos e 5 meses de contribuição. Quando irei me aposentar? É homem ou mulher? 59 anos de contribuição, 34 anos e 5 meses de contribuição. De idade, 34 e 5 é meses. Homem. É um homem. Nesse caso, 93... Não, mas não vai, ele tem que fechar os 35 para começar a pontuar. Olhar a pontuação. Com 60, vamos dizer que é 60 mais 35, já dá 95. Então não dá os 105 pontos. Então ele vai se aposentar apenas com idade também, 65 anos de idade. Também nessa matemática, quem recorre ao Jornal Alerta Geral é o José Eudácio de Fortaleza. Tem 30 anos de contribuição e 58 anos de idade e quer saber se pode pedir a aposentadoria. 65 de idade. Não vai conseguir 105 pontos antes. Vamos lá, quer fazer o cálculo rápido? 59, né? Esse aí é menos. 58 mais 30. 58, ele não tem 35 não?
58 anos de idade mais 30 anos. 30, no caso, o José e o Daz, mais 88 pontos. Mais 5 anos vai fazer os 35 mais 5, dá 58 mais 5, 60 não dá, tem que fazer os 65 anos de idade. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar, a você ouvinte internauta que ficou sem a resposta, não se preocupe porque nós temos o compromisso de responder aqui no próximo sábado a sua dúvida na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado, Zenô, e agora que chegou a aguinha aqui pra gente tomar, então um grande abraço, até o próximo programa.